Olá, o meu nome é Inês Nunes Pimentel e este é o meu podcast, ou melhor, o nosso. Este é um lugar para conectarmos profundamente connosco e falarmos abertamente de alma para alma. Aqui partilho as minhas histórias, lições, trago-te as pessoas que mais me inspiram e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para apareceres ao mundo como a tua melhor versão e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Para hoje trago-vos um tema tão importante e mais uma convidada muito especial. Depois do impacto que o episódio sobre amor próprio teve na vida de tantas pessoas, eu sabia que tinha que falar de um dos temas mais importantes desta jornada de nos apaixonarmos por nós, que é curarmos a nossa relação com o nosso corpo. Nós vivemos numa sociedade que nos faz acreditar numa imagem de corpo perfeito e nos ensinou a odiar a nossa celulite, acne, estrias, peso a mais ou a menos. Por consequência, vivemos numa constante autocrítica, onde dizemos as piores coisas sobre nós ao espelho e onde todos os dias nos comparamos por nunca acharmos que seremos boas o suficiente. Mas será que quando atingirmos essa tal imagem perfeita encontraremos finalmente a nossa felicidade? E a verdade é que não, e a nossa convidada de hoje viveu isso na pele. A querida Vânia Duarte. A Vânia é uma mulher real, tal como todas nós, que durante mais de 15 anos viveu diariamente uma relação destrutiva e abusiva com o seu corpo, que lhe levou ao diagnóstico de uma bulimia, depressão e síndrome de pânico. Até que, depois de atingir o suposto corpo perfeito e publicar as suas fotografias no Instagram, sempre cheias de elogios, percebeu que continuava infeliz. Foi preciso um wake-up call no hospital, quando o seu corpo começava a falhar, que foi assim o sinal final do universo para ela perceber que tinha que mudar algo e que, na verdade, essa mudança não tinha nada a ver com o seu corpo, mas sim com o seu interior. A viagem de amor próprio é uma viagem para dentro de nós e neste episódio a Vânia partilha todas as ferramentas de alguém que começou o amor próprio do zero e que hoje encontrou finalmente o seu verdadeiro equilíbrio. A sua história de vida é mesmo muito inspiradora e este é daqueles episódios que todas as mulheres precisam de ouvir. Por isso, partilhem com as mulheres da vossa vida para que comecemos já hoje a amar e a construir uma relação de amor com o nosso corpo, o nosso templo. E agora, sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas à querida Vânia Duarte. Olá, minha querida Vânia, seja muito bem-vinda. Olá, Inês, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Oh, tão bom, para mim é que é, sabes que para mim és assim uma grande inspiração, por isso é que eu faço sempre questão que estejas também na academia a partilhar a tua história, a tua experiência. Eu recentemente fiz um podcast só sobre amor próprio, então no seguimento disso eu achei que era super importante ter uma pessoa como tu, que és realmente uma mulher real, que viveu na pele o não amares realmente o teu corpo e criares toda uma relação de amor contigo. Portanto, é sobre isto que nós vamos falar hoje, sobre curarmos a nossa relação com o nosso corpo, que é uma das partes tão importantes do nosso amor próprio. Nós, como mulheres, criticamos constantemente o nosso corpo, comparamos o nosso corpo ao corpo de outras mulheres e criamos realmente relações muito destrutivas com ele. E tu viveste isso na pele e conseguiste curar esta relação e hoje tens uma relação super harmoniosa contigo e, portanto, hoje vamos falar sobre tudo isso, sobre a criação dessa relação que fizeste contigo, com o teu corpo. Mas antes disso gostava que te apresentasses, que nos dissesses quem é a Vânia, o que é que estás a fazer neste momento, também porque hoje em dia tens muitos projetos nesta área de bem-estar, desenvolvimento pessoal, portanto conta-nos um bocadinho sobre ti e o que é que estás a fazer neste momento. Ok, então olha, antes de mais uma vez obrigada, para mim é mesmo um privilégio imenso estar aqui no teu podcast porque eu sinto que estou no podcast da minha amiga, não é? Exatamente, Nós já temos uma relação
de alguns anos Sim. e tu também foste uma parte muito fundamental da minha cura, não só exterior como interior, e apareceste de facto numa altura da minha vida em que eu estava muito, 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 muito mal. E portanto estar aqui hoje neste teu projeto bebê que me acompanha todos os Sim. dias quando eu vou de carro é de facto uma honra, e tal como eu sou muito privilegiada de poder inspirar as meninas que trabalham contigo na academia, portanto obrigada mesmo pelo Obrigada convite. eu. Então, quem sou eu? O meu nome é Vânia Duarte, eu tenho 34 anos, faço muitas coisas neste momento, tenho a minha vida meio cheia, sou professora de yoga, sou terapeuta de Thai massagem, nunca sei muito bem como é que me é de apresentar, mas sou dona, fundadora, etc., da Cristais da Alma, que é um projeto maravilhoso de Lindo. cristais. Sou autora de um blog que era o Lolly Taste e que agora basicamente passou a fazer parte da minha marca pessoal, que é vaniaduarte.pt. E no fundo sou uma miúda que adora escrever, expresso-me muito bem pela escrita e acho que a escrita ajudou-me em muitos momentos a lidar com a dor que eu tinha comigo própria e por isso é que eu partilho tanto, escrevo tanto e sinto que aproxima muitas pessoas. E pronto, tenho 2 gatos, sou apaixonada por eles. Sim. E vivo numa cidadezinha plantada à beira-mar. Exatamente, sim, sim, sim. Identifico-me muito com o que partilhas sobre é tão difícil às vezes apresentarmos e dizermos o que fazemos, porque realmente nós não nos podemos mesmo colocar numa caixa, nós somos tanta coisa, fazemos tanta coisa e é incrível, e tu és a prova disso, que podemos ter muitas paixões e viver com tudo isso e trabalhar com todas elas, portanto é incrível tudo o que hoje estás a fazer e o trabalho incrível que estás a fazer com a escrita, com o blog, com os cristais, que tiveste também no meu evento 2020 de sonho, foi maravilhoso. E eu sinto que todas estas áreas, elas acabaram todas por se interligar, não é? Eu liguei-me muito ao amor próprio e essa sempre foi e sempre será a minha base bandeira. de tudo, não é? Exato, a minha maior apresentação, eu sou a pessoa que fala do amor próprio mesmo como uma grande bandeira que nós temos de trazer connosco todos os dias. E depois estas áreas, todas elas acabaram por me ajudar no meu Na caminho tua e jornada. acabaram também por despertar e ressoar em mim alguma Exatamente, coisa. e hoje trabalhas um pouco com todas elas e é muito giro referires que no fundo já nos conhecemos mesmo no início dessa jornada e o mais engraçado é que nos conhecemos precisamente num evento de amor próprio que aconteceu em 2017, não é? Foi no início de 2017, foi assim um dos primeiros eventos que eu fiz em Portugal e foi aí que nós nos conhecemos pela primeira vez e tu estavas mesmo no início dessa jornada de amor próprio e para mim foi incrível acompanhar todo esse crescimento, ver-te realmente a apaixonar-te por ti, a viver na realidade o que é isto do amor próprio e hoje estares tão realizada e a fazeres tantas coisas e a partilhares tantas paixões com o mundo, portanto és mesmo uma verdadeira inspiração. Esse evento foi. Eu lembro-me que eu descobri-te em 2016, quando tu te ias casar. Exatamente. Tu apareceste-me, não sei como, no meio do Instagram. Sim, sim. Mas havia qualquer coisa em ti que me puxava, sabes? Era assim. Eu pensava, mas porquê que esta miúda me apareceu aqui no feed, mas eu não conseguia parar de te seguir? E tu ainda tinhas o Be Natural e de Inês. Exatamente. Eu lembro-me logo que comecei logo a fazer umas receitas que tu tinhas e a tua mensagem puxava mesmo muito para ti. E depois, quando foi o evento, eu lembro-me tão bem que eu fui ao evento por ti. Gosto muito também do trabalho da Joana, mas claramente eu fui ao evento por ti. E depois, no final, eu já me estava a vir embora, eu estava super mal comigo mesma, mas pensei, não, eu não posso ir embora sem lhe dar um abraço. Então, eu fui super tímida de ter contigo e dizer: olá, Inês, pode só dar um abraço. E foi um momento. E eu nunca me esqueço desse abraço porque foi mesmo assim muito forte. E este ano, precisamente 3 anos depois, voltámos a estar no mesmo sítio a fazer o 2020 Sonho, que foi a Casa Vinhaça, e tu estavas como parceira do meu evento com os teus cristais. Portanto, foi assim um completar de um ciclo maravilhoso. Há 3 anos atrás eu nunca imaginaria que poderia estar ali como tua parceira, não é? Exatamente. E, de facto, é incrível.
encarrega de Sim, sim, sim. se endireitar. Exatamente. Então conta-nos como é que começou então falando então neste processo todo de amor próprio, de criares esta relação de amor com o teu corpo, conta-nos como é que começou esta relação destrutiva com o teu corpo, o que é que levou a isso? Claro. Então, eu costumo dizer que eu passei mais de 15 anos da minha vida a odiar-me. E eu sei que a palavra odiar pode ser muito forte, mas efetivamente era isto que eu sentia. Eu odiei muitas vezes, eu desejei de facto morrer muitas vezes e nascer uma nova pessoa num novo corpo. A minha relação destrutiva começou por volta dos 16 anos. Eu tinha excesso de peso na altura, eu não ligava propriamente muito ao que comia efetivamente mal. Não tinha realmente muitos cuidados, mas eu também não tinha propriamente muita atenção com a minha imagem. Eu era muito Maria Rapaz na altura e, portanto, eu não estava muito desperta para o espelho, para a imagem, para os rapazes. Eu queria era jogar à bola e usava roupas muito largas, portanto, ok, eu sabia que tinha um corpo maior do que as minhas amigas, mas o meu grupo de amigas, mesmo muito próximo, nunca me fez sentir diferente. E, portanto, eu nunca estive efetivamente muito desperta para a imagem corporal. Até que aos 16 anos eu fui gozada na escola por causa do tamanho das minhas ancas. E foi exatamente isso que fez com que pela primeira vez eu parasse efetivamente em frente a um espelho e percebesse que o meu aspecto físico era diferente das outras miúdas, e depois comecei a questionar se calhar é por causa disso que elas têm namorados e eu não. Quer dizer, eu nunca me tinha interessado por rapazes, mas a verdade é que depois, quando isto acontece, começas a questionar isto tudo, não é? Tudo. Ainda por cima, numa fase da vida em que és adolescente, as hormonas estão todas aos saltos, não é? E tudo isto ganha uma proporção muito maior, não é? E então, nessa vez eu de facto olhei para mim e pensei tipo, não, eu sou super gorda e é por isso que os rapazes não gostam de mim. Então eu tenho que fazer alguma coisa e tenho que começar a emagrecer. Naquela altura, quer dizer, havia internet, mas eu nem tinha computador em casa, portanto eram muitas revistas e não sei o que a minha mãe tinha por casa, com aquelas dietas da alface e da cenoura e das maçãs. E eu comecei a pensar, bem, se calhar vou começar a reduzir aqui alguns disparates que como, o que até não era mau, não é? Mas na minha ideia, eu achava, ok, eu vou mudar aqui qualquer coisa na alimentação, deixar de comer tanto pão e tanto chocolate. Eu comia muitos doces mesmo. Claro. Mas era uma mudança não pela razão certa, ou seja, não porque eu vou cuidar do meu corpo porque amo o meu corpo, não, é porque eu não gosto do meu corpo e então eu tenho que fazer alguma coisa para o mudar. Sim, o que eu senti era como se eu precisasse de, apesar daquelas pessoas que me disseram aquilo, não serem propriamente do meu grupo de amigas, eram tipo de pessoas que eu passava na escola e pensava, são tipo as mais bonitas da escola. E então era quase como eu queria sentir que tinha validação da parte delas. Foi este o motivo que me fez, de facto, começar a fazer dieta. Não foi porque, não, eu quero por uma questão de saúde, porque efetivamente eu pesava 80 quilos e eu tenho 1,64m, portanto não é saudável. E não foi de todo por causa disso. E então eu comecei a tentar reduzir algumas coisas, mas de facto não perdi o peso que eu achava que ia perder. E então, eu já não... Sabes que eu não te consigo precisar quando é que foi a primeira vez, porque é que eu pensei que vomitar podia ser uma boa solução. Eu sei, mas lembro-me exatamente do momento em que o fiz. Eu estava sozinha em casa e eu tinha muita facilidade em mentir sobre as minhas refeições porque a minha mãe trabalhava por turnos e então eu estava muito tempo sozinha em casa. E eu lembro-me que antes de chegar ao vomitar, eu comecei a pensar, ok, já que isto da dieta de reduzir umas coisas não funciona, eu vou então começar a não comer, ou só comer uma vez por dia. Só que eu sou uma pessoa que gosto muito, muito, muito de comer. E eu depois, ao longo do meu processo, eu tive um médico que me disse, nem todas as pessoas que desenvolvem bulimia têm predisposição para uma anorexia e nem todas as pessoas que desenvolvem anorexia têm uma predisposição para bulimia. E de facto eu gostava muito de comer e ficar privada de não comer durante horas era muito gostoso para mim. Eu acabava depois por ter
crises compensatórias. Eu lidava muito com compulsões alimentares. As compulsões alimentares foi uma coisa que acompanhou muito a minha vida, porque eu comia muito emocionalmente, não é? Eu sentia-me mal, sentia-me fraca porque não estava a perder aquele peso. E então, o que aconteceu foi um dia eu estava em casa, estava a comer um iogurte e de repente olhei para o iogurte e pensei, então se eu vomitasse isto, será que funciona? E nunca tinhas ouvido falar sobre bulimia nem nada, foi algo que não, foi surgiu. algo super natural, sabes? Foi uma coisa que de repente eu olhei e pensei, então e se eu mandasse isto para fora? E fui tentar, pá, e quem já sofreu de bulimia sabe que, primeiro, aliás, mesmo quem não sofreu, nós tentarmos forçar o vómito sem vontade não é fácil, e é extremamente doloroso fisicamente, mas efetivamente eu consegui. E quando aquilo aconteceu, foi como se eu tivesse aberto uma caixa de Pandora, porque de repente eu pensei, uau, isto é incrível! Porque de repente eu já não preciso de comer estas comidas que eu lembro-me que estava a comer na altura um iogurte natural, sem sabor, sem nada. E eu de repente pensei, eu já não preciso de comer estas comidas todas sem graça nenhuma, posso comer tudo o que eu quiser e depois posso vomitar. E isto é espetacular porque assim não engordo. E pronto, e basicamente foi o que aconteceu, eu comecei a vomitar numa escala, era sei lá, uma vez, nem sequer eram todos os dias, era sei lá 2 ou 3 vezes por semana, mas entretanto isto torna-se efetivamente um vício, fica mais fácil de conseguir vomitar. Eu estive a vomitar durante um ano sem ninguém saber, na minha família. Só que é óbvio que com o passar do tempo eu emagreci, sim, mas ao contrário da anorexia, em que tu tens uma perda de peso muito rápida e de facto tu notas que se passa alguma coisa, a bulimia, o peso não é muito, tu perdes, mas não perdes muito peso de repente, não é? Portanto, as pessoas sabiam que eu estava mais preocupada com a alimentação e não acharam muito estranho. Só que entretanto tu começas a ficar doente porque o estômago começa a ficar muito danificado por estar constantemente com uma série de ácidos nele. Eu comecei a ter muita queda de cabelo, as minhas unhas começaram-se a partir muito facilmente. Depois chegou uma altura em que eu própria já não conseguia comer muito, porque ficava logo com muita dor de estômago, e tinha mesmo, aí já era mesmo o estômago a dizer eu tenho que mandar isto para fora porque eu não consigo. E então eu fui apanhada basicamente a vomitar em casa. Houve um dia em que eu estava a acabar de jantar e era um jantar super saudável na altura. Eu acabei de jantar e fui para a varanda do meu quarto com um saco de plástico, meti a música alta e comecei a vomitar. A minha mãe já andava desconfiada que se passava alguma coisa há algum tempo e apareceu e apanhou um saco de plástico na mão na varanda e então decidi levar-me ao médico. E nessa altura foi-me então diagnosticada bulimia nervosa. Eu vivi com bulimia nervosa durante 8 anos, porque neste tipo de doenças, neste tipo de distúrbios alimentares ou mesmo num distúrbio mental, tu tens que ser tu a querer ser tratado, não é? Não pode ser a tua família a dizer-te tens que fazer, tem que ser uma decisão interior. Exatamente, tens que ser mesmo tu. E basicamente na minha cabeça naquela altura tudo o que existia era as pessoas não estão a perceber que isto é incrível e que basicamente o que me estão a pedir é para eu engordar novamente. E então eu fazia muitas coisas à revelia. Eu lembro-me que eu de manhã eu tinha que me pesar sempre, porque eu depois tive uma altura em que eu estive internada. Eu tinha que me pesar sempre, eu bebia imensa água para pesar mais. Depois, sei lá, cheguei a fazer coisas ridículas e muito tristes, como comer uma maçã, prender um fio e depois puxar a maçã para ajudar a facilitar o vómito. Depois eu comia muito, sim, eu comia muito e depois treinava muito. E depois, no meio disto tudo, existia um lado emocional que não estava a ser devidamente tratado, até por mim, não é? Porque nessa altura não lhe dava o mínimo valor. E então eu acabava por lidar com duas coisas, que era o querer emagrecer e as compulsões alimentares. Eu comia muito emocionalmente. Eu sempre fui muito assim. Se alguma coisa corria... Eu acho que nós portugueses, nós celebramos muito com a comida. É um hábito muito tipicamente português, não é? Se acontece alguma coisa boa, bora comer. Se acontece alguma coisa triste, bora comer.
E eu sempre fui muito assim, não é? Eu sempre fui muito. Se eu estava muito triste, muito em baixo, me odiava, eu comia quase para me punir. Era a minha punição e depois vomitava a seguir. Se eu estava muito feliz, me acontecia alguma coisa, eu comia para celebrar. Então eu sempre tive uma relação muito disfuncional com a comida. Entretanto, eu, ao final de 8 anos, ganhei um bocadinho mais de juízo, não é? E isto foi, de facto, um processo que levou a médicos e levou a psicólogos. E eu, efetivamente, aos 24 anos, eu fui dada como curada de bulimia nervosa. Mas a minha relação comigo Não estava mudou, curada. não é? Ou seja, eu deixei efetivamente de vomitar e depois ao longo desses anos, até depois de ter dado mesmo um momento de viragem na minha vida, que foi aos 30, eu ainda cheguei a vomitar mais algumas vezes, tipo 2, 3, mas hoje em dia é uma coisa que não me passa pela cabeça, mas efetivamente eu fui dada como curada da bulimia nervosa aos 24, mas eu não deixei de ser uma pessoa doente por causa da minha imagem emocionalmente tu continuavas a olhar-te ao espelho e a não gostar de ti, continuavas infeliz. Sim, eu tinha uma imagem corporal completamente distorcida. Alguns aqui eu entretanto eu fiquei muito obcecada, depois eu também já era mais velha, já trabalhava, portanto já tinha o meu próprio dinheiro, já podia pagar o meu ginásio, então eu fiquei muito obcecada com o exercício físico. E em teres o corpo perfeito. Sim, eu queria mesmo, eu treinava e tomava uma data de suplementos, uma série de coisas. Aqui pelo meio aconteceu uma coisa que foi, eu desenvolvi síndrome do pânico aos 26 anos, fui diagnosticada com síndrome do pânico porque tinha efetivamente ataques de pânico muito graves e estive durante 2 anos a tomar antidepressivos e ansiolíticos e era uma coisa que de facto me envergonhava muito porque eu sentia que era a única... Há muitos anos atrás não se falava de síndrome do pânico nem de ansiedade em Portugal. Eu lembro-me que quando fui diagnosticada fui procurar coisas à net e ninguém falava disto. E portanto eu sentia-me muito envergonhada de sofrer disto. Eu achava que era a única pessoa no mundo que sofria disto na vida. E então eu acabava por usar a comida como um refúgio de... Eu sou uma nulidade, eu nem uma pessoa normal consigo ser, que não consigo estar na rua sem começar a tremer e achar que vou morrer do coração. Então, mais uma vez, eu usava uma coisa a comida... puxava a outra. Exatamente. Então, no meio disto tudo, eu fiz psicoterapia durante 2 anos e meio, durante todo o processo que fui diagnosticada com síndrome do pânico, fiz psicoterapia e tive uma psicoterapeuta incrível que conseguiu... Não, lá está, o meu síndrome do pânico tem algumas coisas do meu passado e depois nós começámos mesmo a analisar o meu comportamento desde miúda e chegámos à conclusão que, por exemplo, imagina, eu quando era miúda já fazia uma coisa que depois eu quando percebi isto, ok, este comportamento com a comida já vem desde muito pequena. Porque eu lembro-me que quando mudei de casa a primeira vez com a minha mãe, quando nós estávamos a tirar os móveis da sala, a minha mãe encontrou milhares de papéis derrubados escondidos atrás do armário. E então, de repente, quando nós fomos estudar este comportamento, isto era um comportamento que eu tinha já de comer tinhas necessidade de esconder. Sim. Exatamente. Isto foi uma coisa que eu tinha desde muito miúda. Primeira vez que eu mudei de casa, eu tinha para aí 6 anos. Portanto, repara, já vem mesmo muito lá de trás. E, entretanto, esta psicóloga, ela foi a primeira pessoa que me falou sobre imagem corporal distorcida. Porque, entretanto, aqui pelo meio destes anos todos, eu já não tinha 80 quilos. Eu, quando fui para a psicóloga, quando fui diagnosticada com síndrome do pânico, eu tinha alguns 55, uma coisa assim. E estava completamente obcecada com a minha imagem. E então, ela foi, de facto, a primeira pessoa que me falou disto. E ela metia muito... Nós tínhamos muitas sessões em que eram em frente a um espelho, por exemplo, e eu odiava de tudo, eu não queria estar ali. Então eu lembro-me que uma vez até fizemos uma sessão em que eu estava de costas para o espelho. E ela falava comigo e eu não queria mesmo estar ali. Mas houve de facto um exercício que ela fez e que foi assim um clique na minha vida para perceber efetivamente o que é que foi isto da disfunção de imagem corporal. Ela percebeu que eu de facto eu via-me como a miúda de 80 quilos que tinha sido diagnosticada há muitos anos atrás. E mesmo a forma como eu me vestia, eu quando ia às lojas,
Portanto, eu já vestia, eu cheguei a vestir 10 números a mais do que eu estava a vestir naquela altura. E eu, quando ia às lojas, eu levava sempre números de calças ou de vestidos muito maiores do que aqueles que eu vestia. Era uma forma... Primeiro eu não me via daquela maneira e depois era quase como tipo, ok, eu não estou... Eu fazia isto inconscientemente, mas eu vou levar estes números grandes, eu vou vestir, afinal eu não cabo nestes números grandes. Sim. Afinal é nos pequeninos. E então ia buscando, sei lá, eu comprar umas calças, estava mais de 2 horas dentro de um provador, porque eu ia buscando, ia descendo os números. Até chegar ao número perfeito, que eu achava que era o número da minha vida. Exatamente. Enfim. E então essa psicóloga, o que ela fez uma vez foi, ela pegou num papel de cenário enorme, mesmo assim do meu tamanho, meteu no chão e deu-me uma caneta e pediu para eu me desenhar como eu me via em tamanho real. Eu na altura achei aquilo um bocado estúpido, não é? Tipo, ela fazia este tipo de exercícios comigo porque ela percebeu que, tal como eu disse no início, eu expresso-me muito melhor a escrever e eu sou uma pessoa muito visual. Eu vim de artes e ela percebeu que muitas vezes eu tinha muitos bloqueios a falar. E então ela usava estas artimanhas quase de, vamos pintar, não é? Ou vamos desenhar, para tudo expressares. Claro. E então eu agarrei na caneta e desenhei uma coisa completamente, não te consigo dizer, mas de facto era de facto muito maior do que eu era. E ela de repente olhou, mas super neutra, e disse-me, ok, esta és tu, não é? E eu tipo, sim, esta sou eu. E ela tipo, tens a certeza, és mesmo tu. Esta é a Vânia que está aqui deitada no boneco. E eu, sim, sou eu. Ela, ok, então agora eu quero que tu te deites dentro do boneco e eu vou com a caneta, eu vou contornar o teu corpo. Eu peço desculpa desde já se te riscar as calças, mas eu quero mesmo contornar o teu corpo com a caneta e eu vou desenhar aquilo que eu vejo, mas mais do que isso, aquilo que tu és. E depois vamos ver, e eu tipo, que disparate, então, mas eu já me acabei de desenhar. Pronto, então eu deitei-me dentro daquele boneco completamente disforme. Ela contornou e eu senti tudo, eu teve que ir com a roupa riscada e tudo, eu senti exatamente a caneta a passar por todo o meu corpo. E de repente, quando ela me mandou olhar, e ela disse, agora vais ver quem tu és, ou como é que tu és. E eu tive um choque, porque de repente aquilo, Inês, tu não estás a perceber, é que nem sequer era metade, era muito menos do que... Era assim uma coisa tipo absurda e eu tive um choque, tipo, mas e foi mesmo uma chamada de atenção para ti para, ok, alguma coisa aqui não está bem. Exato, foi muito chocante e eu nessa altura, e foi que ela me explicou que eu tinha uma disfunção de imagem corporal, que eu ainda me via como a pessoa que eu era há não sei quantos anos atrás e quando eu estava a sofrer de bulimia, e que isto tudo acabava por impactar a minha relação comigo, com os outros, o facto de eu demorar 2 horas a escolher umas calças dentro do provador, porque não era normal, não é? Eu sabia perfeitamente que eu não vestia o 40 e tal, mas eu tinha sempre que levar aquilo, era quase uma prova de validação para mim, tipo, tu estás muito longe deste número, porque toda a minha vida sempre foi isto, sempre foi os números. E esse foi de facto um momento de viragem muito, muito forte para mim. Eu comecei um processo com ela muito intenso, de psicoterapia muito focada na imagem corporal. Entretanto, chegou uma altura em que eu senti que estava na altura de fazer o meu caminho e portanto eu deixei de ter consultas tão regulares com ela e comecei a tentar cuidar mais de mim. Nessa altura o yoga entrou na minha vida também. Este foi então assim o teu wake-up call, não é? Porque tu já fazias muita terapia, mas muito porque a tua família te indicou para ires fazendo, porque na verdade interiormente tu ainda não estavas curada, tu é que tiveste que decidir. Portanto, sentes que este momento foi o teu wake-up call, aquele momento que se calhar viste a tua imagem... Este momento foi um dos. O meu wake-up call final, de tu tens que fazer alguma coisa à tua vida, foi 3 anos mais tarde, quando eu fiz 30. Eu, entretanto, eu saí da psicóloga, eu comecei a querer cuidar mais de mim, mas havia sempre, lá está, eu tinha fases muito boas e muito más, sabes? Eu tinha épocas, normalmente o início do ano era sempre incrível, não é? Sim. Ano novo, vou ser saudável e fit e tudo.
e depois tinha fases muito más em que lá está, eu entregava muito, eu aí já não vomitava, e os meus ataques de pânico já estavam mais controlados. Eu comecei a praticar yoga nessa altura, porque foi na altura do desmame da minha medicação, e foi mesmo por aconselhamento médico. Foi muito engraçado. Eu tive mesmo um médico que me disse: vais entrar numa fase da tua vida muito difícil, que é largar esta medicação, porque é que não vais experimentar yoga? E eu pensei, tipo, estupidez, yoga, eu gosto de ter crossfit e de musculação, yoga me seca. Sim, Mas fui, isto há 8 anos atrás, e a verdade é que eu odiava yoga, eu detestava, mas eu sentia que tudo o que era respiração, tudo o que eram pranayamas, me ajudavam muito a estar em mim. E então eu mantive-me no yoga, pronto, até os dias de hoje, não é? Apesar de agora adorar. Sim. Mas ao longo deste processo todo, eu tive fases muito boas, fases muito más, tive muitas oscilações de peso, mas uma coisa que nunca mudou, efetivamente, era a minha obsessão com o meu peso, com o número. Eu de repente transferi a obsessão daquela... Eu consegui descolar-me daquela imagem que eu tinha. Foi, lá está, por isso é que eu digo, foi um momento wake-up call, mas eu também acho que foi assim um momento que ativou um outro lado da Vânia, que foi, ok, eu vou dizer as palavras todas que eu dizia, porque de facto era assim que eu falava. Eu já não sou aquela gorda nojenta, porque isto era exatamente as palavras que eu usava, e as palavras que nós usamos a nós próprios têm um impacto brutalíssimo. É mesmo uma coisa assustadora. E eu falava assim comigo mesmo: és uma gorda nojenta, não vales nada, és feia, nunca ninguém te vai querer, tu nunca vais ser capaz de ter um namorado, um marido, tu nunca vais ser capaz de crescer profissionalmente porque és horrível, tens uns dentes horríveis, tens um nariz horrível, tens umas banhas nojentas. Era exatamente assim que eu falava comigo durante imenso tempo. E então, de repente, aquele wake-up call foi: ok, eu já não sou aquela gorda nojenta, já está lá para trás, portanto eu agora estou no caminho mais perto para me tornar super fitness, super tipo o corpo de sonho que eu sempre ambicionei ter. E aí veio uma nova obsessão, não é? Com o número, com teres aquele corpo perfeito, aquele número perfeito. Exatamente. Eu de repente meti na minha cabeça, porque meti mesmo na cabeça, que tinha que pesar 50 quilos. E tipo associaste assim, a tua felicidade a esses 50 quilos, não é? Quando eu atingir os 50 quilos, eu vou estar perfeita, eu vou ser feliz. Quando eu atingir os 50 quilos, eu vou ser feliz. Até ali, eu na altura pesava, sei lá, 55. E então, quando eu atingir os 50 quilos, eu vou ser efetivamente feliz. E então esse tornou-se o meu objetivo maior, assim, o meu motor de obsessão. Então, eu comecei a treinar imenso, e depois nessa altura eu entrei para um ginásio, que era um ginásio assim da moda, e portanto todas as miúdas com corpos esculturais, eu arranjei um PT todo cromo, eu tomava, eu não te consigo explicar a quantidade de suplementos que eu tomava, de tudo, de coisas em pó e de coisas para acelerar o metabolismo, coisas que me faziam mesmo sentir mal a nível de coração, não é? De taquicardia e assim, e eu estava realmente muito focada naquilo. Entretanto, eu cheguei aos 50 quilos, e quando cheguei aos 50 quilos, eu percebi que aquilo não chegava, que eu não estava feliz, que o corpo que eu idealizava... eu fazia uma coisa que era, eu guardava fotografias, na altura depois o Instagram já começou a bombar, eu guardava fotografias dos corpos que eu imaginava com 50 quilos, tipo, é assim que eu vou ser. E eu treinava imenso, tipo, tu não estás a perceber, eu treinava 2 vezes por dia, ao fim de semana treinava 3 vezes por dia. E então, eu guardava aquelas fotografias todas, eu cheguei a imprimir e a colar. Eu vou ser assim, vou ser com este corpo perfeito. E quando eu cheguei aos 50 quilos, que era o meu número de sonho, não é? Eu senti-me super triste e percebi que eu não estou mais feliz, eu não me sinto mais bonita, eu continuo com estas banhas nojentas, eu continuo a sentir-me uma loser, portanto, o que é que eu vou fazer? Vou perder mais peso, porque se calhar não é aos 50 quilos para o meu corpo, se calhar eu tenho que chegar aos 48, não é? Pronto, e isto começou assim, e eu cheguei a pesar 45 ou 46 quilos, foi o mínimo que eu pesei, eu deixei de ter menstruação, e entretanto eu estava de facto muito magra, eu tinha muitos amigos meus a dizerem-me: tu estás
com um ar super doente, tu estás a ficar realmente muito, muito mal, muito doente, etc. Entretanto, alguns aqui pelo meio, eu comecei realmente a perceber que os 45 quilos, porque eu tenho uma questão que é, eu quando emagreço, a primeira coisa onde eu emagreço é na cara. E, portanto, eu estava de facto com uma cara cadavérica, não é? Eu própria olhava-me ao espelho e não gostava do que via. Portanto, ok, então se calhar o que eu tenho que fazer é voltar outra vez aos 50 quilos e aprender a gostar desses 50 quilos. Pronto, e então foi isso que aconteceu, eu voltei a engordar outra vez, uma dor, não é? Porque estou a engordar. E cheguei aos 50 quilos e estive nos 50 quilos durante imenso tempo, é um peso extremamente baixo para mim, a odiar-me constantemente, não é? E sempre nesta luta interna de quando eu tiver a imagem perfeita a minha vida vai se resolver, sabes? Eu sempre baseei muito o meu sucesso profissional, A tua felicidade, tudo no fundo, aquele corpo perfeito. Exatamente, a minha felicidade, tudo era tipo quando eu chegar a este corpo, quando eu puder desfilar na praia, ou seja, era tudo para os outros, sabes? Porque eu Nunca tinha era muita por coisa, no próximo verão eu vou comprar um biquíni espetacular para estar na praia, para as pessoas verem o meu corpo perfeito. E tudo isto, toda esta jornada sempre se baseia nos outros, no que é que os outros esperam de mim. E na verdade os outros não esperavam nada, eu é que achava que sim, Exatamente. não é? Entretanto, porque é que o meu momento de viragem foi de facto aos 30 anos? Que eu acho que foi em 2016, exatamente, depois foi quando eu te encontrei nas redes. Então, a viragem de 2015 para 2016, eu fiz uma resolução de ano novo e admirem-se, vou ser a pessoa mais fit de sempre este ano. E eu jurei naquele ano que aquele ano ia ser o meu ano de maior mudança e que eu ia ser mesmo super fit e incrível. Ias finalmente ter aquele corpo que sempre sonhaste, era o ano. Era o ano. Efetivamente foi, por outras razões, mas foi. Então, eu comecei o ano super focada, eu tinha o meu PT, eu tinha os meus treinos e nessa altura eu comecei a fazer um plano alimentar que não era passado por um nutricionista, era passado por aquelas pessoas que acompanham culturistas, que nem sequer são nutricionistas, são pessoas que, sei lá, contam calorias. E então eu tinha um plano que basicamente era extremamente restrito. Eu comia todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa. E nessa altura eu comecei a partilhar a minha jornada no Instagram. Tipo, não, eu agora vou inspirar as pessoas a tornarem-se fits. E então, eu basicamente tinha treinos, eu treinava 7 vezes por semana, treinos extremamente rígidos de musculação e depois tinha tipo muito cardio. Eu lembro-me que tinha não sei quanto tempo de cardio em jejum, depois a seguir ao cardio em jejum ainda tinha tipo um plano de treino e depois ainda ia trabalhar e a seguir ao trabalho ainda ia para o ginásio outra vez. Enfim. A verdade é que, ao longo deste processo, isto foram mais ou menos praticamente 4 meses em que eu estive metida neste plano, eu calculava todas as calorias que eu comia e metia numa aplicação, tudo. Eu não comia nada que eu não pudesse saber o número exato de calorias que podia comer. Para tu perceberes, eu cheguei ao ridículo eu não cheguei a comprar, graças a Deus, mas eu cheguei ao ridículo de pensar em comprar uma colher que tem uma balança incorporada para poder levar para os restaurantes de forma a conseguir calcular a comida que estava a comer para meter na aplicação. E o que é que aconteceu no meio disto tudo? É verdade, eu perdi muito peso e sequei, mais do que peso, porque na altura eu não precisava de perder peso, eu tinha na minha cabeça que precisava de secar. É verdade, eu sequei bastante e tive provavelmente a barriga mais seca que alguma vez terei na minha vida. E nessa altura eu tirava imensas fotos e punha no Instagram. Elas ainda existem e eu ainda no outro dia estive a olhar para elas e de facto, se olhar para elas com atenção, eu percebo que os olhos estão realmente muito tristes. Eu tirava fotos e punha no Instagram e as pessoas mandavam mensagens e diziam: uau, que barriga super... Que sonho! Sim, estás tão corpo bem. perfeito, como é que consegues? Também quero. És não uma é? motivação para mim. E eu lembro-me particularmente de um momento em que eu tirei uma foto e publiquei. Eu estava no ginásio
e aquela sala em específico onde eu tirava as fotos não havia aulas e portanto eu estava sempre sozinha. Eu tirei a foto, publiquei, meti o filtro perfeito, publiquei no Instagram, recebi comentários maravilhosos à minha barriga. Assim que eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar compulsivamente sozinha no ginásio, porque eu não me sentia assim. E eu só dizia, mas como é que as pessoas não veem que esta barriga, que é nojenta, que não é assim, como é que elas não conseguem ver que eu ainda não estou? Porque é que elas me estão a dizer isto? Estão-me a enganar, não é? São a ser falsas pessoas que me estão a dar esta motivação, quando isto não é verdade. Porque é que não me dizem a verdade, que é para eu melhorar, não é? Só que eu depois ganhei aquela coisa quase de validação do Instagram, de ok, eu tenho que publicar para... Era quase uma massagem ao ego, para depois logo a seguir me chicotear de não, mas eu não sou assim. E era de facto, eu chorava imenso. Eu lembro-me, agora há uns tempos atrás, quando eu estive a andar para trás no Instagram, pá, eu via lá, tenho uma foto em que tinha tipo, sei lá, um peixe e uns brócolis. Eu comia aquilo todos os dias, pescada cozida com brócolis, todos os dias. Então, sei lá, a legenda é tipo, delicioso jantar, estou tão feliz, mais uma vez. Eu lembro-me tão bem do dia Mas que tirei testavas o que estavas a comer. Tu não estás, eu deitei a comida fora porque eu não a conseguia comer, porque eu estava exausta de comer aquilo, sabes? O que é que começou a acontecer? É óbvio que isto é uma relação extremamente disfuncional com a comida, e quer dizer, isto começa a afetar tudo. De repente as pessoas gostam de ti e dizem, olha, vamos lanchar não sei onde, e tu tens medo. Tens medo de comer. E eu, de repente, tinha um medo terrível de me sentar à mesa, porque não podia calcular as calorias, sei lá, eu lembro-me de ir à casa da minha mãe e a minha mãe fazer, sei lá, um empadão, ou eu adoro o leite creme da minha mãe faz assim um leite creme que é assim das poucas coisas doces assim que eu assim gosto mesmo muito. Pai, e só pensar, mas o que é que tu usaste no leite creme, mãe? E a minha mãe tipo, que estupidez, então, mas o que é que tu precisas? Queres a receita? Eu, não, quero saber as quantidades. Aí a minha mãe a pensar, tipo, tu estás louca, só porta-te, mas tu queres saber isso? E para pôr aqui na aplicação, porque eu não posso comer. Sim. Pá, isto tornou-se completamente disfuncional. Eu estava realmente muito triste porque eu depois deixei de jantar fora, eu deixei de lanchar, com exceção, porque eu neste meu plano, eu supostamente tinha o dia, que eu odeio este nome, eu até já escrevi sobre isto, que é o dia lixo, ou a refeição lixo, ou o que é. Só o facto de tu chamares a uma refeição, a comida a lixo, não é? Comida lixo, não é? É assim, tu podes efetivamente dizer que há alimentos mais ricos nutricionalmente e alimentos menos ricos nutricionalmente. E é uma escolha de todos nós, não é? Comermos uma coisa e outra. Porque não vai nenhum mal ao mundo. Por exemplo, o leite creme da minha mãe, que é incrível, estaria incluído nesta refeição lixo. Quão ingrato é isto de catalogar algo que a minha mãe faz com tanto amor para mim de uma coisa lixo. Exatamente. Mas de facto era isso. O leite creme ela só o podia fazer naquele dia porque era o dia que eu tinha para a refeição lixo. E tudo isto, todas estas mensagens que tu vais dando ao teu cérebro vão-te dizendo que ok, eu agora estou a comer comida boa, eu agora estou a comer comida má. E tu próprio estás a começas a rotular a comida como boa, como má. Exatamente, portanto eu também sou boa, sou má, estou a comer bem, estou a comer mal, não falhei esta semana, neste dia falhei, estás-te sempre a punir constantemente, estás sempre a colocar em ti esta coisa da punição. E então, basicamente, é óbvio que ninguém vive assim muito tempo. Eu comecei a ter compulsões alimentares muito graves. E comecei a comer coisas que eu não comia mesmo. Eu lembro-me que eu, na altura, eu já não comia carne. E eu lembro-me de uma vez, eu estar no meu trabalho, eu sair do meu trabalho, a meio do trabalho, fui ao café e fui comprar, tipo, pão com chouriço e comi, aliás, 2 pães com chouriço e comi aquilo às escondidas dos meus colegas, tipo, feita louca. E depois, de repente, comecei a pensar, tipo, que estupidez, eu já não como carne há tanto tempo, porque é que eu estou a comer isto? E de repente foi, aí lembro-me que me passou pela cabeça vomitar, mas não vomitei porque eu tinha muita vergonha, mesmo quando eu tinha bulimia, eu não vomitava em espaços públicos, nada disso, porque eu tinha muita vergonha de ser apanhada, eu vomitava sempre em casa. E então, comecei a ter compulsões muito graves, eu comprava porções de comida brutais nos supermercados e comia, e depois no dia a seguir
basicamente, ok, então eu agora já consumi as macros da semana, então sei lá, durante a semana andava a comer mal, muito mal, e com uma data de suplementos, enfim. O que é que aconteceu aqui pelo meio? Isto durou mais ou menos 4 meses. Há uma segunda-feira que eu acordo para ir trabalhar e estou com uma dor de cabeça assim muito forte na parte de trás da cabeça. E não liguei, pensei tipo, isto deve ser os óculos, tenho que ir ao oftalmologista e fui trabalhar. Essa segunda-feira eu passei realmente muito mal, eu nunca tinha tido uma enxaqueca daquelas. Depois, na terça-feira eu acordei, a enxaqueca continuou, eu dormi muito mal de segunda para terça, a enxaqueca continuou. Na quarta-feira eu quis me levantar para ir trabalhar e não consegui, porque eu não conseguia sequer abrir os olhos. Foi assim, uma das piores dores que já tive na minha vida. Eu estava sozinha em casa e o que é que eu pensei? Bem, tenho que ir para o hospital. Em vez de pedir ajuda a alguém, porque depois, porque na minha cabeça era, eu vou pedir ajuda a alguém, as pessoas vão me dizer que eu estou assim porque estou a comer mal. E eu não quero cá levar com esta gente a chatear-me porque eu estou no meu caminho para ser fitness. E então, eu sozinha peguei no meu carro e fui até ao hospital de Cascais. Isto foi um perigo, porque tu não estás a perceber, eu estava a conduzir de óculos de sol e com os olhos semicerrados, porque não conseguia abrir os olhos. Eu entrei no hospital, eu disse o que é que estava a sentir, mandaram-me entrar imediatamente, porque achavam que eu estava com algum problema mesmo na cabeça, um AVC ou assim. Fizeram uma série de análises e depois deixaram-me lá, meteram-me soro, meteram-me tudo, eu estava com uma desidratação terrível. E entretanto eu tive uma médica que aí sim, foi o wake-up final, em que porque basicamente as minhas análises mostraram que eu estava subnutrida, os meus rins estavam tão disfuncionais, que eu estava com o ácido úrico de uma pessoa de 60 anos, eu estava com quedas de ferro, tinha uma anemia brutal, e basicamente as minhas análises renais estavam a apontar que eu estava era quase como se eu estivesse no início de uma insuficiência renal, de tão fracos estavam os meus rins. E então a médica entrou e ela foi, na altura aquilo foi muito bruto para mim, mas hoje em dia eu agradeço a forma como ela falou comigo. E basicamente o que ela me disse foi, olha Vânia, tu tens 30 anos, portanto eu não vou falar contigo como se fosse uma criança. Então é assim, se tu quiseres morrer, vais continuar exatamente a fazer o que estás a fazer, eu vou-te dar alta e vais à tua vida. E eu não estou para aqui para aturar pessoas com a mania que querem emagrecer. Se tu te quiseres curar, eu vou-te deixar aqui 5 minutos sozinha, vais acabar o seguro e depois quando eu voltar, a gente vai falar. E foi-se embora. Ela entrou nesse sítio e foi-se embora. Sim. E eu de repente, aquilo bateu-me realmente fundo, sabes, Inês? Porque eu de repente pensei, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Sim, eu tenho 30 anos, eu estou sozinha, numa cama de hospital, ninguém sabe que eu estou aqui. Eu podia ter, sei lá, acontecido. Eu vim para aqui completamente inconsciente, porque tinha medo que as pessoas me falassem da gordura. Eu podia ter tido um acidente e morrido no meio da estrada, por causa desta minha obsessão com o corpo. E de repente aquilo tudo bateu-me e eu pensei, eu ando nisto há 15 anos. Mais de metade da minha vida, tendo em conta que eu tinha 30, mais de metade da minha vida foi passada a odiar-me, foi passada a tratar mal este corpo, e mesmo assim ele está cá, ele continua cá, não sei como, mas ele continua cá, independentemente de toda a violência verbal e física que eu lhe tenho provocado. E de facto foi assim um momento de viragem muito grande. Eu lembro-me que a doutora depois entrou, e eu comecei a chorar muito, e eu comecei a lhe pedir desculpa, e ela dizia-me tipo, Vânia, mas tu não me tens de pedir desculpa a mim, tu tens de pedir desculpa a ti, não é? E depois foi uma médica muito, muito humana, eu contei-lhe tudo o que se passava na minha vida, que eu já andava assim há muito tempo, e de facto, ela na altura ela disse-me tipo, porque é que tu não procuras ajuda nutricional, tu precisas mesmo de um acompanhamento nutricional, mas tu precisas também de um acompanhamento psicológico, precisas de tratar a tua cabeça,
Porque não Tinha que podes ser uma continuar assim. mudança total a todos os níveis, não é? Corpo, mente, alma. Exatamente, não era só o corpo. E depois, ao longo deste tempo, eu percebi efetivamente isto. Não era. O problema nunca esteve no Nunca corpo. esteve O no problema corpo. sempre esteve cá dentro. Exatamente. E então, de facto, Este esse foi sim episódio, o não wake-up é? call Que foi, que te fez podia ter mudar corrido tudo. muito. Sim, que de facto podia ter corrido muito mal, porque eu podia de facto, quando eu olho para trás eu penso, que responsabilidade, eu podia ter morrido na estrada, porque eu nem sequer me lembro de ir a conduzir para lá. Acabou por mudar a minha vida e eu saí do hospital, eu liguei à minha família e admiti, pela primeira vez, ao longo de todo este processo, eu disse, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo fazer isto sozinha. E eu acho que este é assim, eu acho que daqui a bocado vais-me perguntar assim algumas dicas, mas eu posso dizer já esta, que é nós admitirmos que não conseguimos fazer as coisas sozinhos. E não há vergonha nenhuma nisso. Foi mesmo muito importante eu admitir que eu preciso de ajuda, eu não consigo, eu já tentei e sozinha isto só dá disparate, portanto eu preciso mesmo, ajudem-me. Deem-me a mão, aliás, não me deem a mão, peguem-me ao colo, tirem-me daqui, levem-me para o outro lado qualquer. E aí sim, eu comecei o meu processo de reeducação alimentar. Portanto, o que é que fizeste neste momento? Quais foram aquelas ferramentas, aquilo que começaste a implementar neste momento de mudança? Sim, eu entretanto, pronto, eu comecei com a reeducação alimentar, comecei também, fui seguida novamente por uma psicóloga. Depois, para além disso, uma coisa que eu fiz imediatamente quando cheguei a casa foi, eu mandei a balança fora. Porque eu decidi que não queria regir mais a minha vida por números. E que os números não te definiam. Que os números não me definiam, exatamente. Porque lá está, eu depois acabei por perceber isto, que é, ok, eu já estive nos 50 quilos e não fui feliz. Eu já estive nos 45 e não fui feliz. Eu já estive nos 80 e não fui feliz. Portanto, não é uma questão de números. Exatamente. E já tinhas tido o corpo supostamente perfeito para as fotos do Instagram e não eras feliz. E não era feliz, era tudo o que eu publicava naquela altura era mentira. Aquilo era uma personagem que existia para acariciar este meu ego que estava completamente perdido. Era tudo mentira, tudo. E então eu acabei por fazer isso, eu lembro-me perfeitamente, eu cheguei a casa, eu peguei na balança, meti a balança debaixo do braço, desci as escadas do prédio a correr, cheguei ao caixote do lixo, tu estás a perceber? Eu atirei com a balança dentro do caixote do lixo. Agora cá em Lisboa existem umas coisas onde tu podes ir partir coisas para descarregar energia. Sim. Eu acho que foi aquilo, foi tipo, eu não quero mais isto na minha vida. Eu não preciso mais disto. Isto já não me define. Eu não quero mais pesar. Eu lembro-me também que eu apaguei a aplicação da contagem de calorias. Não foi fácil tu mudares este mindset. De repente, imagina, tu estás a seguir um plano alimentar, não é? Mas ao mesmo tempo teres uma liberdade à volta da comida. Eu, por exemplo, com o meu nutricionista, lá está, eu tinha um plano, um guia, porque eu precisava, não é? Claro. Até por causa desta eu estava com as minhas análises estavam terríveis. Eu posso dizer que eu levei mais de 2 anos para conseguir regularizar as minhas análises, para ter números saudáveis, e mesmo assim ainda hoje em dia, e isto está diretamente ligado com tudo o que eu fiz ao longo destes anos ao meu corpo. Eu hoje em dia tenho muitas quebras de ferro, não porque eu coma efetivamente pouca fonte de proteína, mas é uma consequência destes anos. Sim, está diretamente ligado. Eu tenho efetivamente muitas quebras de ferro por causa disto. Foi uma consequência que eu tive, tal como, por exemplo, ter unhas muito fracas, até hoje elas não se recuperaram. O meu próprio cabelo, ainda hoje eu não consigo ter um cabelo, por exemplo, como tu tens, super comprido. Para mim é impensável. Ele chega a partir de uma série, por mais que eu cuide dele, ele chega a partir de um certo comprimento, ele começa automaticamente a partir-se. Eu posso meter todos os produtos que eu quiser, ou então não, posso deixá-lo o mais natural possível. Ele ficou danificado das constantes dietas. O meu ciclo menstrual, eu também deixei de tomar a pílula depois nessa altura. Eu posso dizer que eu estive 1 ano e meio sem menstruação. Tomei muito tempo a pílula, mas também por causa de tudo o que eu tinha feito a nível alimentar. Portanto, fisicamente,
tudo isto que eu fiz ao meu corpo efetivamente afetou a minha saúde. E mesmo assim, e isto é algo que no último ano eu tenho muito vindo a trabalhar, o agradecer-me, que é agradecer ao meu corpo, porque de facto eu quando começo a pensar em tudo o que eu lhe fiz nos últimos 15 anos, eu penso, bolas, tu és um guerreiro do caraças. Exatamente. Como é que tu aguentaste isto tudo? Foi Como é que tu aprender não falhaste? realmente a amares o teu corpo, não é? Todos esses Exatamente. passinhos e perceber o que é que tu fizeste por mim. E tu tiveste sempre a proteger-me, independentemente de tudo o que eu te fiz, tu estiveste sempre lá para mim. Exatamente. Isso foi um ponto de viragem muito grande. Foi começar não a olhar para mim nesta forma de só se eu for magra é que as pessoas vão gostar de mim ou vão me validar, mas quase a agradecer todos os dias este tempo que eu tenho por estar viva. Sabes? Porque eu quando começo a perceber a quantidade de vezes em que eu estive ali no limiar eu cheguei a questionar tirar a minha própria vida, percebes? Por causa de dietas e de não ter um corpo perfeito. Portanto, quando eu comecei a pôr isto tudo na balança, sabes? E eu comecei a usar muito journaling, comecei a escrever muito mesmo, tudo o que me ia na alma. E eu tenho textos que eu hoje em dia leio e eu choro porque eu percebo a dor que eu tinha. Era muita dor cá dentro, sabes? E que eu não conseguia falar. E como eu tinha isto, o journaling começou a entrar na minha vida com esta psicóloga, porque lá está, mais uma vez, as pessoas perceberam, ok, ela tem muita facilidade em escrever. É óbvio que eu estou aqui a falar contigo e está a ser maravilhoso, mas mesmo quando eu às vezes tenho que dar workshops ou assim, eu fico sempre muito nervosa de falar em público. E então quando tenho que estar com uma pessoa só, né, num consultório, ali a esmiuçar os sentimentos, eu tenho um bloqueio na minha voz. Então as pessoas perceberam isso e disseram, então escreve. E depois trazes para a consulta. E a escrita foi essa terapia para ti. Exato, e então eu escrevia coisas que ainda hoje eu leio e eu choro porque tu sentes mesmo que era muita dor, sabes, Inês? Eu lembro-me que eu tinha tanto pavor de comer, tanto medo de me sentar à mesa, tanto medo de nunca vir a ser feliz. Eu tenho textos em que é isto, eu tinha mesmo medo de nunca vir a ser feliz. E o que é que o journaling me permitiu? Permitiu-me perceber, eu tive assim um grande insight num dos textos que escrevi, eu lembro-me que estava a escrever e a chorar e a arriscar e escrevia, e de repente eu percebi que ao longo destes 15 anos eu achava que o que eu procurava era ser feliz e o número perfeito e alcançar o número perfeito e o corpo perfeito, seja lá o que isso for, não é? Quando na verdade eu percebi efetivamente que aquilo que eu mais queria era paz. Era simplesmente ter paz, era não ter medo de comer, sabes, de me olhar, de não ter medo de me ver ao espelho, de me ver verdadeiramente, sabes? Porque depois isto tudo eram camadas que eu usava para não me ver realmente, para não ver a verdadeira Vânia, para não ver todo o potencial que existia aqui dentro de mim, que eu nunca acreditei que seria capaz. Achas que algum dia na minha vida eu ia pensar que eu teria uma marca de cristais tão bem sucedida na minha vida? Achas que algum dia eu achei que eu era capaz de ser professora de yoga, de ser terapeuta de Thai, de tirar uma data de cursos, de ter um blog que é lido por imensa gente? Achas que alguma vez eu pensei que eu poderia estar aqui no teu podcast a falar para montes de gente? Nunca. Eu sempre achei que eu era a pessoa mais insignificante à face da Terra e que eu tinha vindo aqui para só estar. E portanto, este foi o meu refúgio. Entendes? E quando eu de facto percebi que eu usava a comida e usava a obsessão com a minha imagem para colmatar esta insegurança pessoal que eu tinha em mim própria, tudo acabou por mudar. Não é? Exatamente. E quando começaste a trabalhar esse amor próprio, tudo na tua vida mudou. Ou seja, não foi um número, não foi aquele número perfeito que te fez feliz, mas foi realmente aprenderes a gostar de ti, não é? E usar as ferramentas no teu dia-a-dia para trabalhares isso. Sim, foi e é um trabalho diário. Isto não é como é para a vida, exatamente. Eu refiro sempre isso. Amor próprio é para a vida. É algo que estamos a trabalhar para sempre. Tu não chegas a ok, agora cheguei aqui ao patamar em que eu acordo e gosto de mim todos os dias, não é? Não é assim.
o que eu aprendi ao longo destes anos, e isto pode parecer um bocadinho básico, mas a verdade é esta, é tudo uma questão de escolhas. Percebes? Tu tens sempre, quando tu tens uma escolha menos boa, tu tens sempre uma escolha melhor. Exatamente. Tu tens Tu que ter podes esta escolher. capacidade para escolher. Tu tens esse E poder. no fundo, Está tudo tens nas que nossas escolher mãos. todos os dias. Sim. E temos que nos escolher todos os dias. Exatamente. E no fundo, eu acho que acabou por ser isso que aconteceu e que acontece, porque ainda, lá está, eu continuo a ter algumas crises de ansiedade, felizmente já não são o que eram, e continuo a ter algumas crises em que duvido de mim, seja não só do meu potencial, como que disparado, como é que isto está a acontecer tudo, será que eu sou realmente merecedora disto tudo? Ou sei lá, por exemplo, eu lembro-me de uma das últimas vezes em que eu escrevi um texto em que eu disse que o meu maior medo neste momento não é de todo engordar, nem é de todo a não ter o corpo perfeito, porque quer dizer, se eu for pensar na teoria de corpo perfeito, eu já o tive, mas hoje em dia sou muito mais feliz, muito mais feliz, e não tenho a barriga, nem de longe nem de perto tenho a barriga que já tive, mas sou muito mais feliz com o corpo que tenho hoje. E então eu comecei a perceber que hoje em dia o meu maior medo é perder esta paz, sabes? É perder este equilíbrio que me permite, ok, de vez em quando ter escolhas nutricionalmente menos boas, mas encará-las como parte da vida, percebes? Exatamente, que tudo faz tem que haver parte. espaço Nós para temos tudo. um equilíbrio, ninguém está aqui para ser perfeito. Exatamente, tipo, não, sei lá, eu adoro beber, ainda agora, porque pronto, aqui em Portugal está frio, não é? Acordar e beber o meu curcuma latte e fazer as minhas panquecas. Exatamente, por Sei lá. amor a ti. Ou seja, tudo Exatamente. coisas que estás hoje em dia a fazer por amor a ti. Portanto, todas as tuas escolhas hoje em dia são por amor ao teu corpo e isso mudou a tua vida, não é? Portanto, começares a agradecer ao teu corpo, assim, aquelas ferramentas mesmo que utilizaste, foi mesmo a gratidão, não é? Todos os dias, eu lembro tu referires na academia, as meninas adoraram todos os dias agradeceres algo ao teu corpo, não é? Todos os dias olhares ao espelho. É uma coisa que eu espelho. ainda hoje faço, sabes? Sim. E faço uma coisa que é, por exemplo, eu quando seja quando eu dou aulas de yoga ou quando eu faço aulas de yoga, eu no final, eu peço sempre às pessoas para agradecerem por qualquer coisa e eu própria faço isso, eu agradeço sempre. E nos meus agradecimentos pessoais, uma das coisas que eu meto é sempre agradecer por qualquer coisa no meu corpo, Claro, sabes? exatamente. Obrigada por me teres permitido vir a esta aula, obrigada por me teres permitido levantar da cama, obrigada por mais um dia em que eu estou saudável, obrigada por ter conseguido lidar com esta constipação. Sabes, mesmo quando, Sim, quando sim, eu, sim. por exemplo, eu em dezembro, eu este ano tive assim uma gripe que durou um mês, e então, mesmo nesses dias, eu acordava e dizia obrigada por estares a conseguir melhorar. Sim. Quando a constipação parou. Porque lá está. A gratidão é esta incrível e mente. mudamos mesmo a perspectiva de tudo, não é? Em vez de olharmos para nós e mas porquê é que eu tenho estas pernas, porquê é que eu tenho esta barriga? Não, obrigada por eu ter estas pernas para andar, para viver, obrigada por ter esta energia para fazer aquilo que eu gosto, para fazer exercício, não é? Nós temos que estar tão gratos ao nosso templo por tudo o que ele faz por nós e isso muda a nossa perspectiva, portanto é incrível. E imagina, sei lá, eu hoje em dia, se eu for olhar atentamente para o meu corpo, eu tenho celulite, eu tenho estrias, porque quer dizer, eu tive 15 anos a oscilar de peso constantemente. Mas tudo não é? faz parte, isso não nos define, tal como Mas os números isto é não a nos minha definem. história. Exatamente, é a nossa história e não nos define. Exatamente. E é isso mesmo, e não me defino. O eu ter estrias, ou eu ter celulite no rabo, não me torna menos pessoa do que aquela mulher incrível que está a passear um biquíni maravilhoso na praia. Porque depois é isto. Exatamente. Nós temos esta obsessão que existe das resoluções de ano novo. E eu fazia muito isto, que é até ao verão. Depois nós temos muita mania de meter timings nas coisas. Exato. E o gostar de nós não pode ter um timing, tem que ser uma coisa para sempre. É uma coisa tu não eterna. Tu não podes definir. Agora, de repente, eu vou comer muito bem e vou ser super saudável até junho. Até depois. O que acontece? Exatamente, o amor é para sempre, não é? É todos os dias, é uma escolha diária. Exatamente, e depois eu comecei-me a perceber, lá está neste processo todo, que, ok, eu quando tinha este tipo de resoluções de até junho eu vou estar
bombástica, era para os outros, era para estar bombástica na praia para os para outros os outros, verem. para as E é óbvio, ninguém fotografias. está aqui com coisas que nós não gostemos que os outros, não fazemos coisas pelos outros, mas esta coisa de cuidar de nós tem que ser realmente por nós, não depois vêm os outros, porque a verdade é que Exatamente. pá, ninguém na praia está Está preocupado, ninguém quer saber. Tipo, eu tinha coisas de eu ir para a água enrolada na toalha e depois ainda chamava mais a atenção assim do que se eu me levantasse e fosse à água. Mas eu Exatamente. achava que basicamente o que acontecia era cada vez que a Vânia Gorda se vai levantar, a praia Toda a vai parar gente e vai ficar a olhar. Sim. lá vai a baleia a andar. Pronto, este era, lá está. Outra coisa também que mudou muito e que eu acho muito importante é o teu diálogo contigo própria, Sim. não é? Porque se A tu comunicação que tens dizes- contigo. se tu te dizes constantemente eu sou fraca, eu sou sou gorda, horrível. eu sou nojenta, tu interiorizas isto, eu não Exatamente. consigo, não é? A tua mente interioriza que tu não tens esta capacidade, que tu és aquilo. E tu começaste a mudar todo esse diálogo contigo mesma. E hoje Sim, no dia a sim, dia é sim, algo que sim. continuas a fazer, não é? Sempre que surge. Continuo a fazer. Sim. Eu falo muito comigo. Eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi também, e tu falas muito nisto, no ter um date connosco próprias. Eu tinha muito medo de estar sozinha. Eu sempre tive muito medo de ficar sozinha. Eu lembro-me, a minha mãe conta muito esta história, que eu muito pequenina, e quando muito pequenina eu digo que devia ter pai 2, 3 anos. Eu estava na estação de comboio com a minha mãe e eu virei-me para a minha mãe e disse: mãe, se tu morreres agora, com quem é que eu fico? Portanto, e a minha mãe acho que ficou tipo: oi? Como assim? Tipo, que pergunta é essa? Sim. Porque eu era mesmo muito, muito pequena. Portanto, eu sempre tive muito medo de Da estar solidão. sozinha e sempre achei que precisava de estar com outras pessoas e rodeada de outras pessoas para me sentir suficiente. E eu comecei a cultivar mesmo momentos de estar mesmo sozinha comigo, sabes? A ir jantar comigo só, já fui jantar várias vezes ao cinema, vou regularmente ao cinema sozinha, fui ver o Joker 3 vezes, à terceira vez já ninguém queria ir comigo, eu estava obcecada Depois com o filme e sozinha, disse: claro. ninguém quer ir comigo? Vou Exatamente, sozinha. não temos que estar à espera. Pá, Portanto, e hoje em de dia tens facto, mesmo essa esta- relação de amor contigo. Eu não preciso de ninguém para ir comigo ao cinema. Eu posso ir comigo sozinha. Eu sou suficiente. Portanto, é uma Exatamente. série E de sabes coisas que temos que fazer diariamente. E quando tu aprendes a estar de facto sozinha, tu aprendes a ouvir-te e aprendes porque nós vivemos numa sociedade em que, lá está, quando nós pensamos nisto dos números, nós estamos constantemente a ser avaliados por tudo, não é? O teu desempenho no trabalho vale um número, As o tuas teu notas na salário no escola, o trabalho, teu salário, as redes sociais, os seguidores os que likes, tens, os os likes que seguidores. tens. Nós vivemos tanto nesta obsessão dos números e de estarmos sempre perfeitos e de termos a comunidade, o maior número de seguidores possíveis, o maior número de likes, sermos tão bem sucedidos no trabalho. Ou seja, nós estamos constantemente a colocar exigências em cima de nós e não celebramos as nossas vitórias. Exatamente. E é quando tu de facto estás sozinho e te permites fazer esta análise, tu percebes: epá, então, mas porquê é que eu não posso pura e simplesmente desfrutar de tudo isto que eu já alcancei? E está-se bem, e eu Exatamente. mereço isto. E Não é? celebrarmos as nossas vitórias em vez de estarmos sempre, mas eu ainda tenho que fazer isto, mas eu ainda tenho que atingir isto. Não, eu já fiz isto. E lá está, a gratidão é fundamental nesse Sim, processo. a gratidão é maravilhosa. Claro que lá está, o acompanhamento nutricional Exatamente. foi muito poderoso. É todo um conjunto de ferramentas, não é? Tu tiveste acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, começaste a cuidar de ti por amor, aprendeste a estar sozinha, começaste o journaling, começaste a agradecer, a fazer yoga, a fazer meditação. É uma série de ferramentas. E no fundo cada pessoa tem também que encontrar o que funciona para si, não é? Há Claro, todas porque lá estas está. ferramentas. Imagina, tu tens pessoas que te podem dizer: mas eu não me identifico nada com o yoga, eu gosto de ir mandar uns socos no kickboxing. Então vai! Exatamente, mas faz por amor a ti, não é? Exato, Faz exato. aquilo que te faz Não porque sentir te bem. lixas, sabes? Exatamente. Porque imagina, eu quando estava no ginásio, e isto, eu agora vou dizer isto e se calhar 90% das mulheres vão se identificar, que é,
andas ali muito bem de segunda a sexta e depois chegas ao sábado e ao domingo e a tua alimentação é um verdadeiro desastre e depois na segunda-feira tu vais para o ginásio para te punir, não é? Para tu tens que sim, o ginásio é uma punição. Exatamente, e não, o ginásio é para celebrarmos o nosso corpo, o exercício é para celebrarmos o nosso corpo, ou seja, tudo o que nós fazemos tem que vir desse lugar de amor e só quando assim o fazemos é que nós transformamos esta relação que temos connosco. E é um momento que tu tiras para ti, no meio do caos que a nossa vida é, não é? É um momento que tu escolhes cuidar de ti. Portanto, não é só para o corpo, não é? É para a nossa mente, é tão bom. E que triste é que é tu tirares esse momento para te punires em vez de te celebrares, não é? Exatamente. E isso também foi uma coisa que mudou. Eu hoje em dia, eu já não ando no ginásio, mas tenho a minha prática de yoga 6 vezes por semana e é mesmo um momento, eu faço isto porque de facto me faz bem a nível mental, faz-me bem a nível físico, mas nem por um momento é porque ontem à noite jantei pizza. Jantei, está tudo Exatamente, bem. e faz parte, e a vida é mesmo isso, ninguém é perfeito. É incrível mesmo ouvir toda a tua história, a tua jornada e perceber que é possível, não é? Isto é realmente uma história real, não é? Por isso é que eu gosto sempre de te ouvir e gosto sempre que partilhes a tua jornada, porque realmente é uma história real de uma pessoa que começou o amor próprio do zero, não é? E que durante 15 anos puniu o seu corpo e naquele momento tiveste o wake-up call para perceber o que é que eu estou a fazer ao meu corpo, à minha saúde e bora lá mudar tudo isto e é possível e hoje que conseguiste trabalhar esse amor próprio, essa confiança em ti, realmente atingiste a felicidade, o trabalho que tu gostas, os projetos que estás a colocar no mundo, tudo porque resolveste amar-te e não porque resolveste ter um número perfeito, porque quando tu tiveste o número perfeito tu não eras feliz. Não é? Sim, por isso... exatamente. E hoje em dia posso dizer que não me peso há imenso tempo, não tenho balanço em casa, não faço ideia quanto é que peso mesmo, não é? Não estou a dizer isto para parecer bem, é mesmo porque eu não me lembro da última vez que me pesei. Porque não te define, não faço ideia. Não é importante. Mas sei lá, a roupa serve, está tudo bem, exatamente, se calhar no Natal eu aumentei um bocadinho de peso. Mas não interessa, faz parte da vida, a vida é mesmo assim. Obrigada, minha querida, por todas estas partilhas. Assim, para finalizar, gostava que então deixasses para quem nos está a ouvir e se calhar está neste processo de olhar-se ao espelho e não gostar do que vê, criticar-se, dizer mal de si, tem uma má relação com a comida, começa a usar a comida desta forma para controlar os pensamentos de uma forma compulsiva, ou que quer que seja, alguém que está nesta jornada. Já falámos aqui de várias ferramentas, realmente cada um de nós tem que encontrar o que funciona para nós, é importante procurarmos acompanhamento, é importante fazermos tudo isso, mas assim como nota final, como dicas finais, o que é que podias deixar para essas pessoas que estão neste momento nesse processo? Para começarem a fazer já hoje. De facto foi a que mais mudou é pedires ajuda, sabes? E quando eu digo pedires ajuda não é só a nutricionistas e a psicólogos, é mesmo falares abertamente com a tua família e explicares que tens um problema e que precisas de ajuda, sabes? Porque é muito, este tipo de doenças é muito difícil de viver sozinho e eu vivi durante algum tempo a bulimia sozinha e foi muito doloroso e de facto não é muito difícil e dói muito viver isto sozinho, portanto pede ajuda mesmo, se estás numa fase em que não consegues mesmo lidar com isto sozinho, pede ajuda à tua família, pede ajuda a médicos, vai ao médico, pede ajuda a um nutricionista, pede ajuda a um psicólogo, alguém que te inspire. E depois lá está, outra das dicas que acho que é assim muito importante, é não queiras mudar tudo de uma vez. Porque eu depois acho que as pessoas entram nesta coisa de tem que estalar os dedos eu não faço nada e de repente não, agora vou começar a acordar todos os dias às 5 da manhã para fazer yoga, todos os dias. E depois isto não dura, ou agora a partir de agora vou beber só sumos verdes todos os dias, e ok, se o fizerem, mas se calhar até nem gostas muito dos sumos verdes e gostas de outra coisa, mas porque, olha, por exemplo, porque te veem e sabem que tu adoras os suminhos verdes, mas é uma coisa que funciona para ti, exatamente. Não é? E imagina alguém que, pai, eu detesto aquilo, não é? Mas ela diz-me que aquilo é bom, mas isso não me faz sentido. É também conseguir perceber que
tu, eu, outras pessoas, nós Ir vamos buscar sofrer inspiração, mas encontrar o que funciona para si. E saber que é uma jornada, que não é de um dia para o outro. O amor próprio é mesmo uma eu não jornada quero para a fazer. vida. Nós já temos tantas obrigações na vida que este tipo de coisas têm que ser encaradas como bem-estar, algo que nos dá prazer. Portanto, mais do que não, eu todos os dias tenho que fazer isto, pá, não, se calhar não comeces por todos os dias, começa 2 vezes por semana. E faz Duas quando vezes te por faz semana. sentir bem, não é? Como é óbvio, nós temos que fazer as coisas, às vezes é difícil mudar de hábitos e temos que fazer, mas também fazer quando nos faz sentir bem. Exatamente, e depois ouvir mesmo o nosso corpo. Não é porque toda a gente agora acorda de manhã e faz yoga ou faz exercício, mas eu sou uma pessoa que gosto mais de fazer à noite. Então faz à noite, não tens de acordar mais cedo. E acho que é isto, hoje em dia as pessoas incutem-se tantas obrigações, sabes, de repente não faço nada e agora vou fazer tudo, vou mudar tudo. Sim, é tudo ou nada. E Exato, depois não e o dura. tudo ou nada não dá certo. Exatamente. Tão bom. Obrigada, minha querida, por todas as dicas. És mesmo uma verdadeira inspiração e eu tenho mesmo muito orgulho em ti. E como disse no início, é mesmo incrível ter acompanhado todo este processo, não é? Que é um processo que realmente não é de um dia para a noite. E ver que hoje encontraste mesmo o teu amor próprio, a tua confiança e que isso se está a espelhar para o mundo, não é? Como eu falo no Viva a Tua Luz, no meu livro, primeiro temos que nos apaixonar por nós, não é? Amar a nossa luz, nutrir a nossa luz e depois espalhar a nossa luz. E tu neste momento estás mesmo a espalhar com projetos incríveis, com os teus cristais maravilhosos. Tens que voltar também para fazerres um episódio só sobre cristais, porque eu sei que vão adorar. E realmente hoje tens todos esses projetos que estão a ajudar tantas pessoas e a inspirar tantas pessoas, mas acima de tudo eu queria mesmo que neste primeiro episódio juntas tu partilhasses esta tua jornada de vida, porque é incrível e tenho a certeza que vai ajudar muitas pessoas, inspirar muitas pessoas a perceber que é ok se estamos a passar por isto e que podemos mudar, nós temos o poder de nos transformar, de nos apaixonarmos por nós, pelo nosso corpo, ter gratidão por este nosso templo maravilhoso que faz tudo por nós, que os números não nos definem, nada nos define, não nos podemos comparar a outros corpos, cada corpo é único, temos que amar o nosso, amar a nossa vida e só assim podemos ser felizes e realizar os nossos sonhos. Por isso, muito obrigada. E lá está, nós não podemos mesmo comparar a nossa jornada com a jornada dos de outras pessoas. Nós não sabemos o processo dos outros. E como eu expliquei, eu publicava coisas no Instagram que não sentia. Portanto, é mesmo seguir o nosso caminho e dar tempo. Dar tempo ao tempo. Porque uma coisa que eu gosto sempre de dizer, e acho que é assim bom para finalizar, eu não fiz nada que ninguém consiga fazer. Eu não sou nenhum super-humano. Sim. Se tu fizeste, todos conseguem. Exatamente. Qualquer pessoa consegue. Exatamente. Ao mesmo tempo que não nos devemos comparar, devemos também saber que todos somos iguais. Se conseguimos, todos conseguem. E, portanto, tu és o verdadeiro exemplo disso. Obrigada, minha querida. És uma inspiração. Quem te quiser então acompanhar, tens o teu site, não é? vaniaduarte.pt, onde partilhas muito. Tenho Cristais da Alma, para quem quiser apaixonar. É o lugar para aprender tudo sobre cristais. Podem comprar cristais maravilhosos. Tens também cristais para amor próprio, mas nós nesse episódio depois vamos falar sobre todos esses temas. Sim. E pronto, e no meu site encontram muitos textos sobre amor próprio, yoga, Thai massagem, todas estas áreas que agora te ajudaram tanto e que fazem parte da minha vida. Exatamente. Vão seguir a Vânia, que ela é maravilhosa e tem mesmo tanto para partilhar connosco. Obrigada, minha querida, foi maravilhoso. Obrigada por estares aqui. Obrigada. E obrigada a todos que nos ouviram. Um grande beijinho e até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti
do teu crescimento e evolução a tua prioridade. Tu inspiras-me como não podes imaginar. Se gostaste deste episódio, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcasts para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. Faz ainda um screenshot deste episódio no teu Instagram, tag-me e partilha comigo as principais lições que retiraste. Quero saber o teu feedback. E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info@inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. Quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para teres acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, acompanha-me pelas redes sociais para mais inspiração. E, mais importante que tudo, não te esqueças, o mundo precisa da luz única que só tu podes trazer. Chegou o momento de brilhares.